Em nosso estudo de hoje é a lição 171 do livro Palavra da Vida Eterna, Paciência em Estudo. E na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 19. Todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Paciência é serenidade, calma, porém não é aprovação ao desequilíbrio. É compreensão e entendimento, no entanto, não é passaporte ao abuso. É harmonização, ajuste, todavia não é apoio à delinquência. É tolerância, brandura, entretanto, não é conestação com erro deliberado. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo sem toques de alarde, sem farpas de irritação. Em todos os aspectos da paciência, recordemos Jesus. O Mestre foi no mundo o paradigma de semelhante virtude, mas não foi conformista. Nunca se apassivou diante do mal, conquanto ele suportasse as manifestações, diligenciando meios de tudo renovar para o bem. E em lhe lembrando a sinceridade e a franqueza, não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar depois da morte ao convívio das criaturas humanas que o havia abandonado. Ainda assim, é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos, que, em maioria, podiam ser iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar-lhe a obra libertadora, e não diante dos fariseus altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos e por isso mesmo capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. O conceito de paciência que o Emmanuel está usando para a gente hoje, ele leva a gente à seguinte reflexão. A gente tem que aprender a passar pela situação, mas entendendo todas as suas inconveniências, mas não conformado com aquilo que está acontecendo. Olha bem como é que é o conceito de paciência. É um conceito que vai demonstrar assim, ó, a gente ter calma e serenidade nos momentos que as maiores dificuldades aparecerem. Mas ela apareceu, vamos partir para a solução do problema da melhor maneira possível, vamos começar a buscar através da prece, vamos começar a buscar através de orientação das pessoas que têm mais experiência e vamos começar a buscar a solução daquele problema. Então é muito interessante a gente pegar cada versículo desse, cada parágrafo desse versículo, cada parágrafo é serenidade. Tudo bem, eu estou aqui sereno. Calma, porém, não é aprovação ao desequilíbrio. Ponto. O que acontece? A falta de paciência vai fazer com que a pessoa olhe entre desespero. Não, vamos manter a serenidade, mas eu não estou aprovando aquele desequilíbrio, não. Vamos começar agora uma jornada agora de modificar o quadro que está na nossa frente. É compreensão, tudo bem. Agora, o entendimento, no entanto, não é um passaporte ao abuso. Olha que coisa interessante, né? É harmonização. Ajuste, todavia, não é apoio à delinquência. As situações aparecerão para a gente. E o último fala, é tolerância, mas brandura também, ó, não é de estar aqui na concordância com o erro deliberado, não. Então a situação vai aparecer, a gente tem que exercitar a nossa função educativa uns para com os outros, porém tem muitos momentos em que a gente vai chegar à conclusão de que a gente precisa da paciência, porque o momento correto não é aquele. É até interessante que estava se mostrando uma pesquisa, do ponto de vista psicológico nos relacionamentos, que se uma pessoa cometeu um erro
e um erro daquele grave, ela está incomodada porque cometeu um erro. Uma falha qualquer, um descuido qualquer, uma imprudência qualquer. E aí, logo em seguida, a esposa do lado começa a condenar aquele erro. O que acontece? É provado isso, foi uma pesquisa que foi feita, que em mais de 90% dos casos, o homem que cometeu o erro ficou muito mais nervoso com o comentário que a esposa fez. Então, olha só que interessante, né? A esposa vai ficar calada? Claro que não vai ficar calada. Mas se ela falar naquele momento, ela vai acabar trazendo mais complicação ainda, do lado emocional, vai estar mexendo muito mais. Então, algumas vezes, ela vai se calar, vai acontecer isso com a gente também, a gente tem que aprender a fazer isso, que a gente fala de esposa, mas acontece muito com relação ao filho. O filho também derrubou a louça da pia e quebrou, por exemplo. Ninguém, em sã consciência, vai pegar a louça e vai quebrar. Se quebrou, foi sem querer. Aí terminou de quebrar. Aí você levanta a voz e, bom, você não presta atenção, não. A pessoa vai ficar nervosa 2 vezes. Aí que a gente está tirando o lado emocional dela, primeiro por ter quebrado e depois pelo alerta. Né? Agora é o contrário, né? Quando a gente vê situações duras, complicadas, a gente coleciona tanta derrota que quando tem uma vitória, vale até a pena a gente contar. Mas teve um dia, os amigos mais próximos, sabe que é muito recente isso, tem 6 meses, o que eu vou falar aqui agora, eu estou tirando um plantão no meu trabalho, num final de semana, aquela escala de plantão, e de repente toca o telefone, e era a minha esposa dizendo que perdeu o controle com o carro e bateu com o carro. E como a gente tem as câmeras de segurança na nossa casa, teve como ver cada detalhe como é que foi que aconteceu. Né? E o que acontece? A gente mora numa avenida que tem uma ladeira. Ela foi parar o carro, porque a gente bota um pneu na parede no final da avenida para o carro não bater na parede. Aquele pneu para poder ajudar na hora de estacionar. E esse pneu caiu. Então, quando caiu, ela parou o carro, desceu para levantar o pneu e o carro desceu sozinho. O carro passou pelo portão. Primeira coisa, o portão não estava aberto, não estava fechado. Se tivesse fechado, teria derrubado o portão. Primeira coisa. Segunda coisa, não tinha ninguém passando no meio da rua na hora, poderia ter atropelado alguém, mas causou quase, se não me engano, perda total no carro da frente. E na hora a pessoa, meu Deus, ela não queria que aquilo acontecesse, mas aconteceu. E ela te dá a notícia, e você vai ser mais ainda rigoroso com ela. Então ela me agradeceu muito depois, porque ela falou que não esperava aquela reação minha naquela hora. Eu falei, não, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, eu não queria estar no seu lugar, que pena. O que acontece, acontece. Agora vamos procurar a solução, procurar o seguro, procurar... Mas são maneiras de você exercitar, assim, ó, na hora que o problema acontece, a primeira coisa que a gente tem que pensar, vou tentar resolver o problema. Depois que resolveu o problema, aí sim, por que aconteceu? Como aconteceu? Tentou pisar no freio e não conseguiu. Tentou puxar o freio de mão e não conseguiu. Tudo bem, aí depois a gente vai ver, para poder evitar que aconteça coisas no futuro. Aí entra o lado educativo. Mas depois que já resolveu os problemas, aí sim, isso vai demonstrar a paciência, do jeito que ele está falando. Então ele está botando aqui, ó, paciência é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano e buscando a solução do problema. Ou a transposição do obstáculo sem toques de alarde, farpas de irritação. Esse é o conceito principal de paciência. E mostra para a gente aqui no final como é que Jesus ele foi paciente o tempo todo com a gente, inclusive voltando ao nosso convívio, depois de ter sido martirizado, mesmo diante de apóstolos medrosos, ou como Tomé, que exigiu provas, enfim, ele teve a paciência o tempo todo, porque conhece a infância ainda em que nos encontrávamos e ainda nos encontramos muitos de nós aqui na Terra.
Que Jesus nos abençoe hoje, Senhor.